Olá, pessoal. Boa tarde, boa noite, bom dia. Para quem está nos assistindo ao vivo, para quem vai nos assistir depois, estamos aqui com mais um programa de Desinformação e Política e trazendo algumas questões importantes aí, ainda um pouquinho no rescaldo das eleições, mas avançando também para alguns outros pontos, trazendo mais especificamente a questão da desinformação, que tem a ver bastante com o nosso convidado especial de hoje, que daqui a pouco eu já chamo. Então, quero começar o programa trazendo um ponto aí que foi bastante destacado na última semana, que é essa construção da imprensa, né? A imprensa, o centro e agora os falsos profetas, né? Na semana ainda do rescaldo das eleições, no começo de outubro, depois do dia 7, a imprensa brasileira encampou, né, a imprensa corporativa, encampou um discurso aí bastante conveniente e de modo bastante enfático, né, que ainda fazendo ali, sob o pretexto de fazer um balanço do resultado das urnas, né, o discurso que estava sendo trazido, que foi trazido e continua a ser, né, explorado pela imprensa é que o centro venceu, a direita se deu muito bem, a esquerda acabou, né? No frigir dos ovos, é esse o discurso que está sendo encampado, trazido, apresentado aí. E eu quero destacar aqui dois aspectos nessa construção. Bom, primeiro é que esse discurso, né, ele, além de ser muito conveniente, ele não é apenas para fazer um balanço, né, para mostrar para os eleitores uma projeção do resultado das urnas. Ele é, de fato, um discurso já construído, um discurso convocado para já fixar uma ideia, né, aí no eleitor, no cidadão, né, essa ideia de que existe um cenário aí dominado pelo centro, e aí nesse movimento, nesse discurso, nessa construção, todas as agremiações partidárias, todos os partidos, né, do União Brasil ao PL, tudo é centro, né, passando ali centro-direita, chega à direita, mas não existem extremos, não existe, por exemplo, a extrema-direita, né? E aí, além de fixar, bom, essa é a primeira ideia, né, a ser fixada, essa questão do centro, de que o centro venceu, de que o centro, de fato, tem maioria, é muito importante, etc. e tal, e já apontando para uma pretensa polarização, e quem ocuparia aí esses campos da polarização, obviamente, novamente, né, seriam Bolsonaro de um lado e Lula de outro, no campo aí, né, de uma esquerda pretensamente derrotada nas urnas, né? Então, isso já é uma projeção, já é um discurso que se coloca de um modo bastante articulado, já com vistas a 2026, obviamente, né, a construir essa ideia de que há um centro vitorioso no Brasil, de que há um centro, né, de que há esse centro que é aberto ao diálogo, que encampa aí as várias demandas da sociedade brasileira, né? Então, esse aí é um primeiro aspecto. E aí, de modo muito interessante, né, a imprensa brasileira, ela sempre nos surpreende, quando nós achamos que já vimos de tudo, a gente é sempre surpreendido com mais alguma coisinha que se torna aí, que nos causa espanto, né? De fato, espanto. E aí, esse é o segundo aspecto que eu quero trazer, então, em relação a essa construção pós-eleições, a essa construção, né, desse discurso do centro, enfim, de que centro e direita foram vitoriosos. O segundo aspecto, então, é que a imprensa, para corroborar esse discurso, para fortalecer, consolidar, para dar respaldo, né, a esse discurso, acaba recorrendo a fontes, né, fontes que são tão furadas quanto indefensáveis, né, e é muito, chega a ser curioso, né, seria engraçado se de verdade não fosse trágico, mas, enfim, e essas fontes, né, são, de fato, fontes aí bastante indefensáveis. Eu vou abrir aspas aqui para uma fala do jornalista Gerson Camarote, no jornal das 16 horas da Globo News, no dia 10 de outubro, agora, recentemente, né?
quando ele traz aí, é só um recorte da fala dele, para anunciar esse personagem, essa fonte aí, né, que foi tão importante, foi destaque aí na imprensa brasileira, em vários jornais ao longo dessa semana. Eu vou abrir aspas e peço para vocês ignorarem um pouco o português, porque está um pouco sofrível, mas é a fala literal, né? Então, vamos lá. Abre aspas, Gerson Camarote. É difícil na direita ter consciência crítica, como também na esquerda. Ninguém fica fazendo crítica depois de resultado de eleição. O senhor aparece como consciência crítica. Muito bem. O senhor em questão é ninguém mais, ninguém menos que o senhor pastor Silas Malafaia, né, que aparece aí para vocês no vídeo, aparece aí na telinha, esse senhor que agora, recentemente, né, após as eleições, foi alçado a uma consciência crítica, né, no cenário político brasileiro. Né? Muito bem, Silas Malafaia é aquele cidadão crítico, né? Segundo Camarote, é aquele cidadão que apoiou Jair Bolsonaro durante a pandemia, vale lembrar, que estava num carro de som dizendo que a minuta do golpe, né, que foi apreendida na casa de Anderson Torres, era a maior fake news do século, enfim, no Brasil. Então, Silas Malafaia é esse cidadão, né? É essa figura crítica, e por que ele foi alçado a essa categoria, né, de grande figura crítica, pensante para a imprensa brasileira? Porque ele falou de modo muito contundente, ele brigou em público, né, contra, falou de Jair Bolsonaro, brigou com Jair Bolsonaro, porque, segundo ele, Jair Bolsonaro foi um vacilão, titubeou no apoio a Ricardo Nunes, né, foi um covarde, e falou de modo, então, muito drástico contra Jair Bolsonaro, que já aparece, eu já falei sobre isso aqui no programa algumas vezes, precisamos ficar atentos sempre a essas construções. Jair Bolsonaro já aparece de novo como aquele bode na sala, né? É aquele bode que começa a incomodar e que precisa ser retirado. Então, Silas Malafaia está cumprindo esse papel, porque ele tem, sim, interesses políticos, ele tem, sim, interesses em fortalecer Tarcísio de Freitas, ele tem, sim, interesse em fortalecer o PL, e Jair Bolsonaro é um incômodo para todo esse arranjo, né? Para esse discurso de que há um grande centro aberto ao diálogo no Brasil, é preciso desconstruir, de fato, algumas figuras que são bastante incômodas. E Jair Bolsonaro já se torna essa figura, de novo, né? Ele se tornou, um pouco após o 8 de janeiro, ele começou a cair também um pouco nesse limbo, né? Aí veio o escândalo das joias, enfim, mas agora ele se torna de novo essa figura bastante incômoda. E uma figura incômoda que precisa ser, então, afastada para que não atrapalhe aí os arranjos. Então, a imprensa, né, e Malafaia deu entrevista, apareceu na Globo News, no Jornal o Globo, na Folha de São Paulo, com grandes entrevistas, com muito destaque. Então, Silas Malafaia aparecer neste momento como uma fonte qualificada da imprensa brasileira é, de fato, vergonhoso, é uma ação vergonhosa, uma cobertura vergonhosa, colocar, né, esse personagem como uma figura crítica, como uma figura que, de fato, tem algo a dizer no espectro político, né, do país. Mas, enfim, acho que veremos ainda aí vários falsos profetas, né, aparecendo ou sendo ressignificados, trazidos novamente à tona, né, porque esse discurso do estamos todos no centro, o centro é a solução, tudo no Brasil é centro, ele vai caminhar, ele vai seguir, não é um discurso que passa, né? Porque, como eu disse, é um discurso que interessa
para as articulações, para as construções, né, políticas para 2026. E aí entra, né, o apagão de São Paulo, né, coloca aí isso bastante, sacode um pouco aí, né, essas bases do neoliberalismo, enfim, porque estamos vendo aí a maior capital do país, uma das maiores do mundo, numa situação que eu vivi no interior da Bahia há mais de 40 anos. Então, é vexatória, é uma situação vexatória, né? Chove, tem uma ventania e aí a cidade fica às escuras. Então, isso aí vai ser, né, um elemento, estamos ainda em segundo turno, vai ser um elemento que vai, né, balançar um pouquinho aí esse discurso privatizante, enfim, né, neoliberal, e aí é um campo aberto, né, para esses falsos profetas aparecerem, e depois a imprensa reclama, né, de fake news, desinformação, e reclama, né, enfim, dos assuntos, dos personagens fakes que acabam aparecendo e ganhando a cena política, exatamente porque lá atrás houve, né, certo apoio para o empoderamento dessas figuras. Aí eu já entro agora no segundo ponto aqui da nossa fala de hoje, né? Vou ser bem breve, porque eu quero dar um tempo, né, chamar o nosso convidado logo para nós conversarmos, mas eu queria trazer aqui, e não vou dar destaque, não vou trazer imagem, não vou falar, não vou trazer link, nada disso, mas quero colocar aqui um documentário que estreou no dia 20 de setembro, né, o documentário Unitopia, da produtora Brasil Paralelo, né? É um documentário que se propõe a discutir, né, segundo a chamada, o que está acontecendo por trás dos muros das universidades. Eu vi a primeira parte do documentário que está disponível, né? Eu assisti para trazer aqui para vocês, não para trazer detalhes, mas para nós pensarmos de novo isso que está sendo articulado, né? Como que o ecossistema de desinformação permanece ativo, permanece com uma atuação bastante forte, marcada, e trazendo aí alguns cenários, né, para pensarmos o contexto sociopolítico, então, trazendo alguns ataques, e esse é um ataque à universidade, né, claro, mostrando dentro dos muros com vários depoimentos, né, o documentário traz muitos depoimentos, tanto de professores quanto de alunos, então, ele não ataca diretamente a universidade, né, ele defende a ideia de universidade, mas ele traz um ataque, né, implícito aí ao que está acontecendo hoje, né, segundo eles, ao que acontece hoje por trás dos muros da universidade pública brasileira, né? E aí eu queria chamar aqui só dois aspectos, né? E nós seguimos depois na conversa aí com o nosso convidado. Bom, o primeiro é que esse tema, né, é muito importante, interessante observar como a articulação, a dinâmica do ecossistema de desinformação, como essa dinâmica vai sendo alimentada, né, constantemente. Então, algumas ideias, alguns temas, eles voltam, eles retomam, né? Eles são retomados, eles retornam, são retomados, né? Enfim, trazerem à cena, ao debate, algumas questões. Então, essa questão do ataque, né, desse ataque mesmo que implícito à universidade pública brasileira, é um tema recorrente, né, um tema recorrente para essa dinâmica do ecossistema de desinformação. Então, esse tema permanece, né, como alguns outros que nós veremos aí ao longo, né, desse ano, próximo ano, vários temas que vão retornar, temas que já foram importantes, né, e esse campo da educação é um campo muito fértil, né, para que o ecossistema busque, né, ou traga temas, enfim, para atacar a educação como um todo, né, atacar a educação brasileira pública como um todo,
E aí um outro aspecto que se liga a esse também, né, além de ser uma ação permanente de desconstrução, é uma ação sistematizada e permanente de desconstrução, né? Então não é um ataque inócuo, não é um ataque momentâneo, né? É uma ação permanente de desconstrução. E o outro ponto é que os conteúdos, né, da BP, da Brasil Paralelo, o modo como eles trazem, né, esses conteúdos, o modo como esses conteúdos são apresentados, são conteúdos que, por exemplo, repensam, né, se é que a gente pode falar em repensar, mas enfim, é a proposta deles, repensam a história, por exemplo, né, repensam ou ressignificam a geopolítica, por exemplo, repensam ou ressignificam a questão do meio ambiente, né, a questão climática, por exemplo. Então, esses conteúdos, esse trabalho, do modo como ele é feito, né, eles são muito importantes para essa articulação da extrema-direita, que não é uma articulação somente no Brasil, não é prerrogativa, né, do Brasil a utilização desses conteúdos, essa ação permanente de desconstrução em relação a algumas instituições, né? Isso não é um traço do Brasil. Então, essas ações elas são permanentes, elas são de fato muito importantes, né, para consolidar a ação, sim, da extrema direita, sobretudo bolsonarista, né, no Brasil. Ainda que, e aí eu volto ao nosso primeiro ponto, né, a discussão aí sobre o Silas Malafaia, e mais do que isso, a discussão sobre esse discurso de tudo é centro, tudo é direita. É preciso, já falei aqui mais de uma vez, né, algumas vezes já conversamos sobre isso, as coisas precisam ser nomeadas para que elas efetivamente ganhem corpo, né, para que elas efetivamente tenham destaque e visibilidade. Então, negar, né, essa negação que parte da imprensa faz em relação à extrema-direita no Brasil, ela é muito perniciosa. Ela é bastante perniciosa e ela ajuda a encobrir essa articulação e esses movimentos que ocorrem, que continuam a ocorrer e continuam a ocorrer de uma forma muito consolidada. Não nos enganemos em relação a isso. É uma forma bastante consolidada, é uma forma sistematizada, né, uma forma bastante organizada, né, para produzir e disseminar desinformação, tá? Então, vamos ficar atentos aí, porque teremos, acredito que, tanto em relação a falsos profetas, quanto em relação a temas avassaladores, teremos aí um cardápio, né, bastante completo, né, como eu disse, já estamos começando aí as eleições, né, de 2026, já vivemos aí o burburinho, né, das próximas eleições. Então, os jornais já entraram, né, os jornais, quando eu digo a imprensa, tá, gente? A imprensa, né? A imprensa já entrou aí, de fato, de modo bastante enfático nesse tema, nesse assunto, levantando várias questões, né? Vários aspectos aí, e, por outro lado, esse ecossistema segue dinâmico, né? Esse ecossistema de desinformação, ele segue dinâmico e bastante atuante, tá? Bom, e aí com esse gancho, então, do Brasil Paralelo, eu vou chamar aqui, né, o nosso convidado de hoje, que é o professor Ernesto Perini. Ele é professor titular do Departamento de Filosofia da UFMG, pesquisador do CNPq, com graduação e mestrado em Filosofia pela UFMG e doutorado em Filosofia pela Université de Tours, na França. Foi professor convidado da Escola de Altos Estudos em Ciências Sociais, Instituto Jean Nicot, e sua pesquisa se divide em 3 áreas: a filosofia da linguagem, a história da filosofia medieval e a epistemologia social. Ernesto, seja muito bem-vindo. É um prazer.
Igualmente, muito obrigado pelo convite. É um prazer, acho que temos aí muitas coisas para discutir, né? Muitas questões aí. Eu vou pegar um pouquinho o gancho, né? Já que eu citei aqui o documentário, eu queria pegar o gancho para a gente começar a nossa conversa, e queria perguntar para você se a gente pode pensar ou falar numa tensão ou numa cisão, né, de determinados grupos que foram ganhando bastante proeminência com esse movimento da desinformação, né, com o boom da desinformação. Então, será que a gente pode falar dessa cisão ou dessa tensão desses grupos ou desse movimento articulado com o conhecimento especializado e por quê? Essa é a primeira pergunta, só para a gente começar, depois eu continuo aqui. Bom, Eliara, mais uma vez, muito obrigado pelo convite. Eu vou dar um pequeno passo atrás para a gente começar a nossa conversa. A gente pode voltar sobre o que eu vou falar agora, mas só para a gente entender o que é a minha compreensão do que está ocorrendo. Para tudo que a gente sabe, a gente precisa de confiar. Na verdade, isso é um traço das culturas humanas, né? Como as culturas humanas são assimétricas e cumulativas, a gente sempre aprende confiando no outro. Não tem escolha quanto a isso. Agora, ao mesmo tempo, a confiança segue o nosso pertencimento a grupos. Os grupos com os quais eu me identifico também são os grupos com os quais eu confio mais. Eu acho que boa parte do que acontece com a extrema-direita, como você bem disse, de fato, há um movimento de extrema-direita no mundo hoje, que ela quebra a confiança que depende, quebra a confiança que, através da linha de confiança, através da qual o conhecimento é distribuído. Então, isso vale tanto para o conhecimento universitário, para o conhecimento científico, para o conhecimento técnico, quanto para as fake news, que também dependem da confiança na mídia, de um jeito ou de outro. A gente também precisa de jornalistas, de veículos de informação. Então, é como se esse grupo tivesse pegado toda a mediação de confiança, através da qual cada um conhece quase tudo que conhece, e tivesse eliminado e substituído unicamente pelos valores do pertencimento. Eu só confio para tudo em quem concorda comigo nesses valores de grupo, né, com os quais me identifico. Então, esses grupos são muito perniciosos porque eles destroem, na verdade, a transmissão do conhecimento através da sociedade. Quer dizer, eu acho que isso não é um fenômeno só da extrema-direita, mas é um fenômeno que é massivamente da extrema-direita. Hoje, no mundo hoje, é sobretudo a extrema-direita que ela destrói, de fato, a transmissão do conhecimento através dos grupos sociais. Esqueci o som. E por que esse ataque, então, tão reiterado, sistemático, sistematizado, vai e volta, à educação e, particularmente, né, à universidade? Porque nós vimos, né, lá atrás, como você voltou atrás um pouco, nós vimos já, né, o fenômeno do kit gay, que foi bastante explorado aí, né, nas eleições de 2018, né, foi um carro-chefe, digamos assim. Nós temos vários exemplos aí ao longo das várias fases da educação, né? Como tivemos a balbúrdia na universidade. Então, já vimos lá como é que se desenha a balbúrdia. Por que esse ataque tão reiterado, né, e tão sistematizado a essas instâncias, à educação e, particularmente, à universidade? Bom, tem vários fenômenos que têm explicações que são, de um certo ponto de vista, diferentes. Por exemplo, o negacionismo quanto ao aquecimento global antropogênico, ele tem um interesse econômico claro, não é? Então, isso tanto a indústria do petróleo quanto o agronegócio, enfim, quaisquer que sejam os interesses afetados por uma ação de mitigação do aquecimento global, eles financiam essa dúvida sobre um consenso científico, dúvida que não há, porque há um consenso científico acerca do conhecimento, acerca do que está ocorrendo.
Então, esse é um fenômeno que é um fenômeno explicável por um interesse econômico. Mas nem todo, mas tem dois fenômenos que são de certa forma, convergentes com esse, que não são explicados diretamente por algum interesse econômico. Tem outro fenômeno que é muito estranho, e que a gente vai ver converge com esse, que é a história do terraplanismo. Né? Acreditar que a Terra é plana não releva de nenhum interesse econômico, e nem, na verdade, de algum interesse simbólico. Quer dizer, não é um dogma de nenhuma religião, não é uma coisa que surge como do nada, é quase como se fosse uma ignorância que surgisse, que brotasse espontaneamente. Bom, mas, na verdade, o que acontece no caso do terraplanismo é que as pessoas querem pertencer a um grupo de produção de conhecimento que se identifica em oposição ao conhecimento científico. E, mais do que produzir o conhecimento elas mesmas, elas querem ter um grupo que as reconheça, que as acolhe, e que as acolha contra o conhecimento científico. E o que acontece nesse caso é um fenômeno muito estranho, que é documentado na literatura, que diferentes formas de recusa do conhecimento científico, que podem ter um interesse econômico, como no caso do negacionismo quanto ao clima, podem ter um interesse simbólico, por exemplo, como é o caso do criacionismo. Quer dizer, a negação da teoria da evolução tem interesse simbólico associado a diferentes teorias monoteístas de resto, né? Que no mundo todo também é um objeto de ataque por parte dos diferentes monoteísmos da teoria da evolução. Então, a gente pode falar que tem interesse simbólico. E negacionismo, digamos assim, que não tem nem interesse econômico, nem interesse simbólico, como é o caso do terraplanismo. Eles convergem. Eles convergem de uma maneira que é um pouco misteriosa, mas eu acho que eles convergem como? Eles convergem, tem um livro sobre o terraplanismo que chama Off the Edge, né, à beira, digamos assim, que mostra como que as pessoas que entram ou no YouTube, acho que no caso do terraplanismo, a principal plataforma de radicalização é o YouTube, mas outras coisas funcionam de outras maneiras. Através de recomendações sucessivas, elas acabam caindo em sites de extrema-direita conspiracionistas, como é o caso, esse livro documenta o que aconteceu nos Estados Unidos. As pessoas que entram pelo terraplanismo acabaram tanto no movimento anti-vax, quanto no QAnon, não é? E não tem nenhuma relação entre terraplanismo e movimento anti-vacinação, ou terraplanismo e QAnon, a não ser o fato de todos esses movimentos recusarem o conhecimento científico. Então, é como se eles se encontrassem num ponto, como se eles convergissem num ponto que é um ponto de negação do conhecimento técnico, ou do conhecimento científico. Para que essa negação do conhecimento científico? Essa negação vai permitir que as pessoas se realinhem de acordo com o seu pertencimento. Então, eu não tenho mais que achar que a Terra tem 10 mil anos, como o criacionismo da Terra Jovem diz uma coisa do tipo, sei lá, tem 60 mil anos, qualquer coisa desse tipo. Eu não tenho que achar que é preciso ter uma ação para mitigar os efeitos do aquecimento global, ou eu não preciso mais seguir uma teoria que a Terra gira em torno do Sol, que eu não entendo, que eu não sei porquê, o que eu vejo é o contrário. Eu vou se alinhar com aquilo que eu acho que me traz mais conforto, por um pertencimento a um grupo que às vezes é criado em torno dessa negação mesmo. Então, eu acho que é por isso que tem um ataque ao conhecimento científico, às universidades em particular. O que eu acho que acontece no caso das universidades, além disso, é que tem um investimento de interesses simbólicos muito grandes, né, que são aqueles que têm a ver com o modo como as pessoas vivem as próprias vidas, né? E são coisas que são completamente independentes, quer dizer, digamos, como que a pessoa, uma discussão sobre a sexualidade das pessoas não tem nenhuma relação com o terraplanismo, com o aquecimento global, ou com o criacionismo, que é a evolução, são coisas inteiramente independentes. Agora, se eu pensar que eu vou quebrar todas as mediações epistêmicas e vou alinhar tudo que eu penso
com os valores do meu grupo, eu tenho que quebrar as mediações, as instituições que representam esse conhecimento. Então, acho que é por isso que tem um ataque à universidade. Se eu puder só acrescentar mais uma coisa que eu acho que é importante, é que as universidades representam também uma outra coisa, que também é muito importante, que não tem exatamente a ver com conhecimento, que é o fato da pessoa descobrir o aluno e a aluna que entra na universidade, elas descobrem, as pessoas descobrem, ao entrar na universidade, outros grupos, outros mundos, outras formas de vida, elas saem do círculo, que essencialmente é o círculo familiar, onde quer que a família se insira na sociedade, não é? Então, isso também se torna uma fonte no caso, isso não tem exatamente a ver com conhecimento, mas tem a ver com a abertura do mundo para as pessoas descobrirem outros grupos aos quais elas querem pertencer, finalmente, outras formas de levar a própria vida, né? Então, nesse caso, quer dizer, o ataque às instituições que representam conhecimento, no caso das universidades, também é um ataque a instituições que representam uma outra forma que representa a pluralidade de grupos aos quais as pessoas podem escolher pertencer. Ótimo. Eu quero pegar aqui um pedacinho da sua fala, só voltar um pouquinho, depois a gente prossegue. Do ponto de vista dos grupos que organizam, né, vamos dizer assim, dos grupos que pensam essa dinâmica da desinformação, né, porque não é aleatório, é bom né, que a gente fale, que deixe bem claro, isso que você traz, né, é importantíssimo, a questão de quebrar as mediações, né, isso acho que funcionou em algum momento para o jornalismo, por exemplo, né, é preciso quebrar qualquer tipo de mediação, porque aí, então, esses grupos impõem ali o seu, né, a sua versão, a sua vertente, enfim. Mas eu queria tentar puxar um pouquinho, Ernesto, aqui, a questão das pessoas que aderem a isso. Você já trouxe aqui alguns pontos importantes, depois eu retomo, eu quero voltar um pouquinho à questão do pertencimento, né? Mas voltando aqui à questão da universidade, né, desses ataques e a essas teorias como o terraplanismo, por exemplo, ou o negacionismo, né, antivacina, enfim, que as pessoas, né, as quais, né, essas mobilizações, né, às quais as pessoas aderem. Essa negação do conhecimento, ela não é, digamos assim, até pelo que você expôs aqui, não é uma negação pura. Eu nego, eu não acredito, fim, acabou, não acredito em nada. Não. Negam acreditando, né, em outros quadros, em outros paradigmas, digamos assim, né? Você acha que esses grupos que produzem, que colocam em funcionamento, né, esse ecossistema, né, de desinformação. De alguma forma, aí talvez especificamente em relação ao conhecimento científico, né, ao conhecimento que a universidade proporciona, talvez um pouco em relação ao jornalismo, você acha que esses grupos mobilizam também o ressentimento? Você acha que há algum nível de ressentimento, por exemplo, que mobiliza, que leva as pessoas, né, olha, eu não acredito nisso aqui, porque isso é muito difícil, né? Eu não tenho acesso a isso, a esse conhecimento, então aquele ali que aparece para mim no grupo de Zap, ele é muito mais acessível. Então, é o que você falou, as pessoas elas estão também ali com algum nível de informação, a gente não pode dizer que não tem, sim, é um nível de informação, e as pessoas vão poder discutir entre elas e em outros grupos, né? Então, você acha, ou eu estou viajando demais aqui na minha colocação, você pode falar também, não, Eliara, não tem nada a ver, isso é uma grande bobagem, mas se a gente pensa nessa questão de quebrar a mediação, é porque alguma coisa está sendo colocada no lugar, né? Se a pessoa não acredita, não é só, não acredito, nada disso me importa, não, ela adere a um outro conjunto, né? Você acha que é plausível isso, Não, que faz algum sentido? você tem toda a razão. Eu acho que uma motivação é o ressentimento, e é o ressentimento é o desejo, digamos assim, de pertencer a um grupo que entre outras coisas,
produzam conhecimento. Isso é uma dinâmica que é muito comum no terraplanismo, que são pessoas que se sentem excluídas, tanto do conhecimento científico, do conhecimento universitário, quanto, eventualmente, talvez se sintam excluídas de outros lugares da vida. Elas se encontram em algum lugar. Então, esse lugar que o terraplanismo descreve como sendo um lugar onde cada um produz o próprio conhecimento, na verdade, não é isso. São grupos que acolhem as pessoas. Uma dimensão de acolher é ser uma teoria que é de fácil processamento. Mas pode ser outra coisa também, quer dizer, pode ser uma teoria que está de acordo com valores simbólicos das pessoas. Porque talvez o grande movimento negacionista no mundo, talvez os dois maiores movimentos negacionistas no mundo hoje, um com efeito desastroso que a gente está vendo, que é o negacionismo climático, mas o outro é o criacionismo, que é um negacionismo científico, e ao qual as pessoas aderem para pertencer a um grupo. Então, isso pode haver um puro ressentimento, quer dizer, eu acho no caso do terraplanismo é o puro ressentimento, no caso do criacionismo não é exatamente ressentimento, mas o desejo de pertencer a uma comunidade e o preço que essa comunidade vai cobrar da pessoa, digamos assim, é a expressão da aceitação de um determinado conjunto de teses, entre elas a tese criacionista, não é? Ou então tem um criacionismo pseudocientífico, que é a teoria do design inteligente, que é uma outra forma de criacionismo. Então, isso pode vir de uma forma mais ou menos disfarçada, digamos assim, mas é um interesse simbólico, não é? E tem também o interesse, quer dizer, mas uma vez que você abre essa porta tem uma coisa que talvez seja importante entender aí, que é o seguinte, quer dizer, o conhecimento científico, o conhecimento técnico, o conhecimento produzido nas universidades é opaco, ele é de difícil compreensão. Então, isso já pode ser uma fonte de ressentimento, quer dizer, uma coisa que eu não entendo. Mas isso só é uma fonte de ressentimento se o foco for nesses conteúdos, porque muito do que nós aceitamos sem entender. Então, quando você vai no médico, você aceita um tratamento sem entender bem o tratamento. Você pode entender um pouco, mas o conhecimento. Se você contrata um engenheiro para construir sua casa, também o que o engenheiro disser, um arquiteto para construir sua casa, o que eles disserem, quer dizer, cada um vai entender apenas parcialmente. Até se você levar o carro no mecânico, quer dizer, claro que cada um pode ter um conhecimento maior ou menor de cada uma dessas coisas, mas para todo mundo, quase tudo é opaco. Então, para todo mundo, quase tudo depende realmente da confiança. Então, eu falei do valor simbólico e do valor do valor do nada, que é o terraplanismo, digamos assim, mas o ceticismo quanto ao crescimento global, o negacionismo, mais propriamente dito, né, ele tem um outro custo que é alto também. O custo que ele implicar mudanças nas vidas das pessoas, que são mudanças importantes, que tanto pode ser mudanças em pequenos hábitos, em pequenas, como andar de carro, o carro que você vai comprar, usar um transporte coletivo, pagar a luz, acender a luz, etc., etc., quanto interesses econômicos. Quer dizer, claro que então, para muitas das pessoas, isso as ações de mitigar o aquecimento global significa uma perda uma perda de renda, né? Então, e o que acontece? São custos altos com uma explicação opaca. É uma explicação opaca por quê? Porque quem entende das causas do aquecimento global, então, são vários especialistas, e centralmente os climatólogos. Então, para todo mundo que é climatólogo, conhecimento é opaco num grau ou em outro. Então, eu acho que a mera opacidade, você tem razão, não só, quer dizer, olhando para o aspecto do conhecimento, né? A mera opacidade já é uma fonte, já pode ser considerada como pode ser sentido ou vivido como uma fonte de ressentimento. Como se dissesse, eu quero, isso é muito opaco, isso é uma coisa que eu não entendo. Mas isso é realmente uma coisa isso é o foco, são grupos que pedem isso das pessoas. Porque para todo mundo, isso sempre foi assim durante toda a existência da espécie humana. A cultura humana é feita de conteúdos opacos. Então, isso não é uma coisa nova, isso não é uma coisa, então, não é uma coisa que vai acabar, não é possível que as pessoas saibam tudo de cujo conhecimento elas dependem,
Esse é um traço da cultura humana, como tal, né? Então, o que acontece é menos a opacidade nela mesma e a relativa dependência da confiança do que o foco que os grupos têm para falar, venha para o meu grupo que eu vou te dar um conhecimento que você vai entender. O criacionismo é um tipo de coisa desse tipo, é um conhecimento de fácil, quer dizer, um conhecimento, é uma teoria de fácil compreensão, porque é um agente que age como um agente intencional qualquer. Só que é uma teoria que não tem absolutamente nenhuma plausibilidade, nenhuma evidência, é um mito como outro mito qualquer, é simplesmente falso. Pode ter valores sei lá, de mobilização, etc., mas não é uma teoria. Então, que valha. Então, quer dizer, é o foco nesses conteúdos que vão fazer com que as pessoas aceitem uma coisa ou outra. Aí, voltando para a universidade representa para todos os conteúdos essas teorias opacas. Então, se a pessoa tiver, em algum ponto, se a pessoa tiver alguma coisa que o grupo ao qual ela pertence, ou talvez até individualmente, o que ela queira fazer, que se encontre diante da opacidade do conhecimento produzido, se houver uma oferta cultural de falar, venha aqui que você vai ter uma teoria que você entende e que não vai ser desconfortável para você em nenhuma dimensão da sua vida, você não tem que mudar nenhum comportamento, você não tem que... Então, a pessoa pode falar, eu quero ficar com essa teoria, é mais confortável para mim. Então, por isso, quer dizer, o ataque à universidade, mais uma vez, é claro que talvez existam motivações que são mais locais e que são mais, né? Agora, eu acho que uma coisa que me intriga muito é a convergência, quer dizer, a convergência do terraplanismo, do movimento anti-vax, do ceticismo contra o aquecimento global, do QAnon, etc. Por que isso converge? Não tem nenhuma razão para isso convergir. Bom, tem uma razão. A razão é quebrar a mediação epistêmica da universidade e em aliar tudo que a pessoa toma como verdadeiro àquilo que é confortável para ela. Sim, e aí eu acho que tem um aspecto em relação à educação, né, mas à universidade especificamente, que não é que eu não entenda, né, como você disse, há várias coisas que a gente não entende de fato, né, e não entendemos. Se vem um engenheiro aqui, como você deu o exemplo, o máximo, né, que eu posso fazer é falar, olha, não, mas será que? Será que? E ele vai dizer não, enfim, né, eu não vou questionar o engenheiro se for mexer na minha casa, enfim. Então, a gente não entende de fato, mas pelos discursos, né, e eu analisei muita coisa durante a pandemia, né, desses atores, né, Bolsonaro, Damares, sobretudo eles dois, mas também a Michelle, enfim, analisando muito o discurso desses atores, né, eu identifiquei aquela questão primeiro daquela, né, dessa linha de fácil assimilação, lógico, né, isso aí é o básico, mas aí não é que as pessoas, o que é reiterado não é que, olha, eu não entendo o que eles falam, mas eu não tenho acesso a, né, e daí a minha questão com o ressentimento, sabe? Daí a minha pergunta para você, né, a colocação aqui para a gente discutir em relação ao ressentimento, porque me parece que fica muito mais nessa perspectiva, né, do não ter acesso. Tanto é que, curiosamente, o Pablo Marçal coloca muito essa questão, né, do acesso aí já em outra chave, né, que é a chave do empreendedorismo, enfim, mas essa questão de não ter acesso a essas coisas fictícias, né, enfim, digamos assim, porque o acesso, né, acesso à saúde, educação e tal, isso não é problematizado, mas enfim, essa perspectiva me parece um pouco, né, marcante aí nessa questão, nesse embate, nesse ataque, enfim, né, nessa coisa contra a universidade. E aí eu quero colocar para você até uma questão a partir de um artigo seu, né? Eu queria que você trouxesse e expusesse para a gente sobre essa complexidade ou não, né, em integrar conhecimento especializado com a participação democrática. Como é que fica isso hoje, sobretudo, né, nesse cenário, né, que eu acho que vem se deteriorando um pouco aí desde
2018, né? Eu acho que, apesar, nós tivemos aí um intervalo em 22, né, em 23, mas de fato, existe aí um ecossistema que está com uma dinâmica que é bem potente, né, que está aí consolidada. Então, eu queria que você falasse um pouco, né, sobre isso, se há essa complexidade, como é que a gente coloca, porque eu penso sempre também, né, Nessa, você colocou aqui, trouxe vários exemplos e problematizou várias questões. Eu sempre me coloco, sabe, algo que você fala, né, da convergência, algo que me incomoda profundamente é a questão do movimento anti-vax no Brasil, por exemplo, que não é a mesma, não tem as mesmas diretrizes do movimento anti-vax na Europa, nem nos Estados Unidos, né? E é um país que era uma referência em cobertura vacinal até 2021, né? Então, é uma coisa, eu fico muito perplexa com isso. De fato, esse aspecto me causa uma estranheza enorme. Então, bom, acho que eu já falei demais, só para... Não, de fato, o movimento anti-vax é uma coisa horrível, né? Eu concordo inteiramente com você. O Brasil era uma referência em cobertura vacinal. Mas isso dá uma entrada interessante para o tema, porque a gente poderia pensar, num primeiro momento, que as pessoas aceitam e organizam o seu comportamento de acordo com o que elas compreendem, e que seria preciso, então, estender a compreensão a todos, de maneira que todos compreendessem o que move as decisões coletivas, então aderissem às decisões coletivas. Agora, a vacinação mostra que isso não pode ser o caso. Porque se só se vacinasse quem compreende o funcionamento de uma vacina, a cobertura vacinal no mundo todo seria irrisória, não é? Ela não teria efeito nenhum. As pessoas confiam, elas sempre confiaram. Então, voltando à história que é a relação de conhecimento e democracia. Da mesma forma, quer dizer, não pode ser o caso que o que a gente espera seja que a democracia, a relação entre conhecimento e democracia signifique que todo mundo conhece tudo, ou que todo mundo tem o mesmo direito epistêmico, digamos assim, de apresentar suas próprias teorias, ou de apresentar... Quer dizer, o problema aqui não é o... Quer dizer, isso pode parecer, num primeiro momento, como uma tese, sei lá, de censura, alguma coisa do tipo, mas não é assim. A sociedade, mais uma vez, as sociedades humanas não funcionam assim. Elas simplesmente não funcionam, elas funcionam com saber assimetricamente distribuído. Então, qual que é a relação entre democracia e conhecimento? Quer dizer, a primeira coisa, a gente não pode jogar, então, é separar duas coisas. É separar as decisões coletivas, as decisões políticas, nas quais é legítimo e é bom que todos tenham voz, então, o que se deve fazer, não é? Para, sei lá, sobre diferentes políticas da cidade, do país, quais são os fins que devem ser buscados, por um lado, e por outro lado, a produção de conhecimento, no qual a ideia é que todos têm exatamente o mesmo estatuto, né, é simplesmente ilusória. Então, e aqui eu devo dizer que tanto, quer dizer, a ilusão da projeção de todos têm voz na política de decisões coletivas, para todos devem ter voz na produção de conhecimento, isso é uma coisa que afeta tanto a direita quanto a esquerda. E isso está errado, mas está errado, mas não está errado, não é nem de um ponto de vista normativo. Isso não é assim. Quer dizer, a cultura humana não funciona assim, ela é assimétrica e assimetricamente distribuída nos grupos sociais. Então, o que a gente deve esperar? A gente deve esperar duas coisas. A primeira coisa é que as pessoas confiem. Mas as pessoas confiam. Quer dizer, por que a gente confia num especialista? Porque não tem escolha, em razão da distribuição assimétrica do conhecimento. Eu não posso só aceitar um tratamento médico se eu entender a razão de cada tratamento. Eu não posso só aceitar o que diz o engenheiro se eu entender a razão do engenheiro fazer tal instrução, só aceitar o que o arquiteto diz, porque então eu vou ter que me tornar um engenheiro, um arquiteto, eu vou ter que me tornar um médico em diferentes especialidades, vou ter que me tornar um mecânico de carro, vou ter que me tornar um agricultor. Isso nunca foi assim na espécie humana, isso nunca foi assim. As pessoas vivem confiando, isso é importante entender. Então, essa projeção, ela digamos, factualmente errada, e gera uma expectativa normativa também errada.
Agora, outra coisa, então, o que a democracia deve fazer? O que a gente deve esperar? Isso eu acho que é muito importante, tem a ver com a universidade, como abrindo formas de vida. Tem uma escritora indiana que eu gosto muito, que chama Arundhati Roy. Ela escreveu dois romances que chamam O Deus das Pequenas Coisas e O Ministério da Felicidade Suprema. E ela também é uma ativista social e política e uma ensaísta. E tem um ensaio, e a Índia, como a gente sabe, sofre também com a extrema-direita, com a desinformação, com o negacionismo, como o Brasil sofre, né? Talvez até pior, né? Porque o Modi está no poder há muito tempo, ela é uma crítica virulenta da extrema-direita na Índia. Ela fala o seguinte, a ficção está no papel num excelente lugar para combater a desinformação e o fascismo. Por quê? Porque a ficção é capaz de mostrar que todo mundo é um feixe de identidades. E por que é importante? Todo mundo é complexo. E por que é importante todo mundo ser um feixe de identidades? Porque eu posso pertencer, eu posso aceitar vários grupos, digamos assim, e eu posso me identificar e aceitar coisas de diferentes fontes. É essencialmente isso. Na verdade, a universidade e a escola dão isso. O que elas fazem? Elas vão dar um saber, então, numa escola até o ensino médio, digamos assim, ela dá um saber parcial para as pessoas, né? Você vai aprender um tanto de muita coisa, você não vai tornar especialista em nada ao sair do ensino médio, né? Mas tem uma coisa muito importante que você ganha, o mundo do conhecimento é seu, porque você pertence à comunidade do conhecimento. Então, o que a democracia tem que fazer é permitir que as pessoas sejam várias coisas e sendo várias coisas, tendo várias identidades, elas possam aceitar o conhecimento de onde o conhecimento foi melhor produzido. Então, o papel da escola é fundamental por isso, quer dizer, a gente aprende um tanto, no ensino médio, estou falando, né? A gente aprende um tanto, sem se tornar especialista, é claro, mas eu sei para onde que eu olho. Se eu quero saber uma coisa de química, se eu quero saber por que algo funciona na cozinha, qual que é o mecanismo químico que acontece na cozinha, eu sei que um cozinheiro, uma cozinheira vai dar um procedimento, mas eu sei que um químico vai explicar o que acontece quando eu esquento, quando eu coloco uma coisa mais ácida, e etc., mais básica, assim por diante. Eu sei que, então, o ensino médio vai me dar isso. Eu não vou me tornar um químico, mas eu sei, se eu quiser saber o que acontece aqui, é um químico que vai me dizer. Eu vou procurar, então, uma pessoa que estuda química, um professor de química, um livro de química, eu vou ler um. Então, isso vale para realmente tudo. O que a democracia deve nos oferecer é a oportunidade com que as pessoas se identifiquem com o melhor conhecimento produzido em todas as áreas. O que esses grupos pedem? Esses grupos pedem o seguinte: se eu tiver alguma coisa que o melhor conhecimento produzido pela biologia, pela teoria da evolução, pela física, pela astronomia, no caso, né, do terraplanismo, se isso for desconfortável para você, abandone e fique conosco. Mas isso é um absurdo. E são esses grupos que pedem isso. Mas se a pessoa fala assim, eu posso querer continuar a pertencer a um grupo de amizade, etc., agora, esse grupo de amizade não vai me dizer o que acontece no mundo. Quem vai me dizer o que acontece no mundo são as pessoas que têm a capacidade epistêmica. Os grupos de WhatsApp, os famigerados grupos de WhatsApp, são isso. O que eles fazem? Eles eram grupos de pessoas que tinham algum tipo de afinidade afetiva, ou eventualmente de uma forma ou de outra, e que eles se tornaram a mediação epistêmica. Eles tornaram um grupo através do qual você sabe o que estava acontecendo de maneira sério na pandemia, né? Então você viu uma pessoa que não sabe nada de nada, falando que viu, não sei o que, sei lá o que. Por que você fez aqui? Você substituiu a mediação epistêmica por alguém de quem você gosta. Você pode continuar gostando da célebre tia do WhatsApp, sem considerar por isso que ele é um epidemiologista importante, no caso da pandemia. Uma mediação afetiva, talvez, podemos pensar nisso, mas aí se estendendo, por exemplo, porque eu sei, né, de uma pesquisa que saiu já, acho que há 2 anos, mencionando essa questão dos grupos, né, como as igrejas de algumas agremiações evangélicas investiram muito na formação de grupos de WhatsApp, né? Então, assim, acho que além, né, a gente pensar aí numa mediação afetiva, né, digamos assim, que também é uma autoridade, porque não é a minha tia Maria
que está falando, né? É o pastor. O pastor tem alguma autoridade e, além do que, a igreja me acolhe, né? É, Então, assim, é. e aí eu já vou Só engaixar. uma coisa, quer dizer, o pastor não tem autoridade epistêmica nenhuma. Quem tem Sim, autoridade não, são os especialistas. Agora, você pode aceitar o que o mas pastor, que ele o tem uma padre, o autoridade rabino, que o religiosa. lima fala, Isso, por isso. outra razão. Você pode querer, sei lá, ir na igreja para tomar um chá, quando você está triste, para ser. Bom, mas isso não dá a essas pessoas o conhecimento sobre nada. A única Sim, coisa que isso dá é um lugar de afeto ou de reconhecimento. Então, se você falar para a pessoa, você é várias coisas, você pode, sei lá, ir numa igreja e quando você está triste ou quando você está alegre, ser acolhido, você pode fazer isso ao mesmo tempo que você sabe que se você quiser saber alguma coisa de química, não são essas pessoas que vão te dizer. Elas de nutrição, digamos assim, não são as pessoas que vão te dizer, é quem está, essencialmente quem está nas universidades, né? bom, mas nós tivemos aí médicos Sim. defendendo a cloroquina, né? Mas é interessante isso, porque o médico também, o médico ele está no meio dessa cadeia de transmissão, ele não é um cientista. Quer dizer, o que o médico faz é ler a literatura. Mas é uma autoridade que ali se mostra com conhecimento, né? Mas A nesse gente caso, sim, pode sim, até. mas nesse caso houve uma quebra na transmissão do conhecimento, porque o conhecimento é produzido por pessoas, quer dizer, de maneira direta, quer dizer, quem produz conhecimento, em qualquer coisa, quem publica um artigo numa revista que é revisada por pares. Com esse meio é imperfeito, tem seus problemas, é claro, mas ainda assim é a maneira de garantir algum tipo de filtro, não é? Então, o mero fato da pessoa ter uma formação médica, e o fato dela ser, digamos, dela pode até ser um clínico competente, isso não faz dela alguém que produz conhecimento, sequer o conhecimento que ela aplica. Então, quer dizer, o conhecimento, o médico, ele mesmo, é alguém que é um passo na cadeia de transmissão. Ele certamente tem o saber que o cientista que está, dos caras que estão no laboratório, numa bancada de laboratório, não tem, é claro. Mas a distribuição do saber é precisamente isso. Então, quem vai saber a origem da pandemia, se a vacina funciona ou não, o que é o vírus, esse vírus, como é que ele funciona, etc., são os caras que estão no Instituto de Pesquisa, nas universidades, são reunidos na OMS. Então, de fato, é um pouco difícil saber como onde situa isso, mas é porque o conhecimento é tão distribuído, de maneira, mesmo conhecimento científico, de maneira tão dispersa, digamos assim, que não tem nenhum indivíduo que vai. A gente tem que olhar para os filtros epistêmicos. Nesse caso, quer dizer, de maneira típica, o filtro epistêmico é um artigo, uma publicação científica. Mas agora, no caso da pandemia, tem uma mediação epistêmica que é inteiramente confiável, que é a OMS. Quer dizer, Que a foi OMS combatida, que foi e que foi combatida, duramente combatida, foi né? duramente combatida. Questionada, inclusive por médicos e tal. Sim. Eu ri aqui, né? Porque fiquei imaginando, nossa, se metade dos médicos escuta o que o Ernesto está falando, que eles são só um meio ali na cadeia de Mas distribuição de conhecimento. todo mundo é o meio. Porque Todo mundo é o sim, meio. Quer dizer, um epidemiologista, ele usa o saber a arrogância de alguns não um permite. estatístico, do cara que produziu sei lá, o programa de computador estatística que eles usam. Então, é bem possível que o epidemiologista trabalhe com um cara que tem uma formação melhor em estatística, em matemática, não sei, que, por sua vez, não vai entender exatamente da etiologia da doença, digamos assim. E mesmo coisas muito mais afastadas, quer dizer, um epidemiologista, um virologista também dependem do conhecimento em teoria da evolução, talvez quem tem é outro cara. Como é que esses mamíferos, os morcegos evoluíram, que favoreceram, né, que eles sejam a possível origem de vírus, etc. Todo mundo depende do outro. Sim. Todo mundo. Bom, eu já recebi aqui o plim-plim para encerrar. É uma pena, assim, a gente tem muita coisa para conversar, mas eu vou, então, agradecer muito a sua participação, deixar para suas considerações finais alguma coisa, né, que tenha ficado de fora. Dizer que foi um prazer enorme, uma conversa excelente. Eu acho que a gente tem que voltar para retomar aí algumas questões, até porque a gente vai ter muita coisa para discutir até 2026, com certeza, né? Então, eu agradeço muito, agradeço a quem ficou com a gente até agora e deixo
para suas considerações finais. Bom, muito obrigado mais uma vez pelo convite, Eliara. Gostei muito de participar. O que eu acho que também para a compreensão da desinformação e da extrema-direita, etc., também aqui o conhecimento também é dividido. Quer dizer, eu olho para a distribuição social do conhecimento. Esse é meu tópico principal, quer dizer, isso é minha competência, não é? São problemas que são problemas. Eu acho que uma coisa que é importante entender é que são problemas que tocam em traços muito profundos da cultura humana. E porque eles do modo do que é ser humano, né? A confiança, a distribuição assimétrica do conhecimento, a necessidade de pertencimento, tudo isso, todas essas coisas são traços do ser humano. Então, tem um desequilíbrio que toca em coisas que são muito próprias, que não vão desaparecer. O que a gente tem que buscar é um reequilíbrio desses componentes. A gente não vai acabar com a necessidade de pertencimento, as pessoas querem pertencer, a gente não vai acabar com a distribuição assimétrica do conhecimento, portanto, não vai acabar com a necessidade da confiança. A gente sempre vai precisar de mediações epistêmicas e de instituição que as façam. Então, realmente é um problema profundo que a gente está vivendo agora. E seguimos. Muito obrigada. Muito obrigado, Liana.